Olá a todos. Na aula de hoje nós iremos falar um pouco sobre o sistema de manejo. Como o nosso solo é manejado, como esse solo é preparado. Em termos de conservação do solo, quando nós falamos em manejo do solo, nós estamos pensando especificamente nas operações de preparo do solo. Entretanto, a definição de manejo do solo, ela é constituída ou ela é definida desde as operações do manejo, do preparo inicial do solo, onde nós iremos dar condições para a germinação, desenvolvimento das culturas, até as operações de adubação de cobertura, tratos fitossanitários e operação de colheita. Tudo isso está englobado, que nós falamos de manejo do solo, manejo da cultura. Entretanto, para a conservação do solo, o preparo inicial desse solo é muito importante. E quando nós temos um preparo inicial do solo onde fica-se no solo mais de 30% de resíduos vegetais, nós dizemos que nós estamos fazendo um preparo conservacionista, um manejo conservacionista. Quando nós falamos em preparo do solo, esse preparo do solo ele tem como objetivo dar condições adequadas para o desenvolvimento das sementes, melhorar as condições físicas do solo, incorporação de corretivos e fertilizantes. Sabemos que alguns fertilizantes são imóveis no solo, então ele deve ser incorporado no solo, controle de plantas invasoras, controle de pragas e assim por diante. Para o preparo do solo, nós temos alguns equipamentos. Aqui nós estamos trazendo o arado de disco. O arado de disco nessa imagem que nós podemos perceber, ele pode provocar uma compactação abaixo da zona de operação e essa compactação ela pode ser provocada em função da umidade de preparo desse solo. Esse equipamento ele incorpora cerca de 90% da palhada, ou seja, esse preparo não vai ser um preparo conservacionista. Ele trabalha uma profundidade de mistura aproximadamente de 25 centímetros e ele dificulta o tombamento da leira, o tombamento das camadas de solo, se você trabalhar ele morracinho. Então, de modo geral, nós trabalhamos sempre jogando a leiva, sempre jogando o solo mais abaixo no terreno. E ele vai causar aí uma inversão parcial dessa leiva. Temos também o preparo, o arado de aiveca. Esse arado de aiveca ele faz menor mistura da palhada quando comparado com o arado de disco. Ele incorpora aí cerca de 90% da palhada, trabalha numa profundidade um pouco maior e ele pode também causar uma compactação do solo abaixo aqui da sua zona de preparo. Ele traz e esse solo e esse equipamento não seria muito indicado para solos mais argilosos, solos com argila 2:1, porque pode ocorrer que esse, vamos dizer assim, grudar, né, esse solo ficar mais aderido a essas hastes e dificultar então o trabalho, a operação desse equipamento, uma vez que esse solo mais argiloso, argila 2:1, ele é um solo muito mais pegajoso. Nós temos aqui como que esse equipamento vai estar trabalhando e nós podemos perceber como que esse solo fica e nós não deixamos restos culturais sobre esse solo, deixando esse solo altamente exposto ao processo erosivo, altamente exposto a uma chuva aí que pode causar o carreamento dessas partículas de solo. Temos também a grade de disco. Após a operação com os arados de aiveca ou arado de disco, a superfície desse solo pode ser que não fique tão homogênea e há necessidade de nós passarmos o grade. Essa grade ela pode também causar uma compactação abaixo dessa zona de preparo. Ela tem uma profundidade de preparo um pouco menor, né? E depois essas grades elas serão divididas em grade leve, grade pesada. Muitas vezes as grades pesada, conhecida também como arrastão,
ela vai substituir o arado, ela pode estar trabalhando nas mesmas profundidades que o arado, e a grade a grade niveladora, a grade leve, ela vai ter essa função de nivelar melhor a superfície para receber posteriormente a semente. Quando nós utilizamos essa grade pesada, geralmente na frente elas têm disco recortado para corte de palhada, né, diferente dos discos de trás, serão discos lisos. E a dificuldade dessa grade é que quando tem muita palhada e essa palhada não está picada, a dificuldade de você trabalhar com ela, porque eu disse que ele pode afundar essa palha no solo e dificultar aí uma boa mistura dessa camada do solo. Ela promove uma boa incorporação do solo e pode ser ou era muito utilizada, né, para o controle de ervas daninhas. Aqui nós temos um exemplo de grade. Nós podemos perceber que os discos recortados na frente, como eu havia comentado, o disco liso atrás. E aqui nós temos ela em operação. Essas grades têm ela em vários tamanhos, tem dimensões bem maiores do que essa que está sendo mostrada, mas é um equipamento bem utilizado. Podemos perceber que essa grade em movimento ela está sobre a palhada superficial, então uma grade pesada, uma grade aí trabalhando com essa função do arado de estar incorporando essa palhada vegetal. E, como eu disse, essa compactação que pode ocorrer abaixo da grade ou abaixo do arado em função da umidade não adequada de operação, ela pode provocar o que nós chamamos de pé de arado ou pé de grade. Aqui é uma área dentro da Universidade Federal de Lavras, há uns anos atrás. Essa foto é do professor José Maria Lima, e podemos perceber essa área aqui, ó, bem mais lavada, ou seja, houve um preparo do solo, um preparo convencional do solo. O horizonte A, o horizonte mais acima, estava um horizonte muito mais pulverizado, muito mais desagregado, com uma chuva com uma quantidade de precipitado elevada. Houve aqui o arraste de solo sobre a superfície, uma vez que logo abaixo da minha operação houve aqui uma compactação do solo, ou seja, essa água não teve mais por onde infiltrar e essa água tendeu a um escoamento na superfície do solo, levando consigo esses sedimentos. Temos também o preparo que nós, por meio de escarificador ou subsolador, e eu digo que essa diferenciação é muito que arbitrária, se é escarificador ou subsolador, mas a grande diferença é que o escarificador ele trabalha mais na superfície, aí, em termos de 15 a 20 centímetros, ou seja, eu vou retirar camadas compactadas mais na superfície. Às vezes um sistema plantio direto pode causar uma compactação superficial, às vezes uma área de pastagem. E nós temos o subsolador, que seria para camadas mais profundas do solo. Isso seria aí camadas 10, 20 centímetros, 30, 40 e às vezes até utilizado o subsolador para práticas que nós falamos para quebrar o início da camada compactada de solos com horizonte B textural. Então, o subsolador, dependendo do que se for plantar, dependendo do tipo de solo, ele pode estar trabalhando aí com profundidade de 1 metro ou até um pouco mais. Nós falamos que o subsolador ele não compacta. Por que o subsolador não compacta? Para que haja compactação do solo, é necessário que esteja uma certa umidade nesse solo. A indicação para a prática de subsolagem, prática de escarificação, nós devemos quebrar a camada compactada. Entretanto, para que haja quebra dessa camada compactada, o solo tem que estar mais seco. O solo estando mais seco, nós iremos entrar com essa prática de subsolagem e com isso vai haver trinca naquela camada compactada, fazendo o rompimento daquela camada compactada. Por que eu coloquei não compacta?
porque eu já vi, inclusive algumas palestras, que você deve utilizar o subsolador com uma umidade um pouco mais elevada. Se eu utilizar esse subsolador com uma umidade mais elevada, além de você não ter o efeito das trincas, do rompimento das camadas compactadas, você pode sim causar uma compactação abaixo da haste do subsolador. Então nós, como técnicos, temos que observar essa umidade do solo para a prática da subsolagem. Volto a repetir, a subsolagem deve ser feita com solo mais seco, fazendo que haja trincas no solo em função da passagem dessa haste. Bom, quando nós fazemos uma subsolagem, ela pode incorporar aí cerca de 40% dessa cobertura, dessa palhada. Deste modo, se nós utilizarmos somente subsolador ou escarificação, nós estamos fazendo um preparo conservacionista, uma vez que está ficando mais de 30% de palha sobre a superfície desse solo. E depois nós temos aqui alguns exemplos de distância das hastes em função da profundidade de operação. Se eu quero trabalhar, por exemplo, escarificação, se eu tenho a minha camada compactada, por exemplo, a 10 centímetros, a distância das minhas lâminas vão ser de 1 até 1,5, 1,25 vezes a profundidade de operação. Se a profundidade vai ser 10 centímetros, a distância entre as minhas hastes vão ser de 10 a 12,5 centímetros. A subsolagem, esse valor vai variar de 1 a 1,5 vezes a profundidade de operação. Aqui nós temos o exemplo de escarificador e aqui um exemplo de subsolador. O escarificador ele vai trabalhar mais superficialmente e o subsolador em profundidades maiores. O preparo convencional ele vai ser dividido, né? Nós temos um revolvimento intensivo do solo, a palhada remanescente é muito pouca, menos de 10 centímetros, ou seja, ele vai ficar baixa rugosidade na superfície, o solo desagregado, um solo muito mais vulnerável ao processo de erosão. Como exemplo, nós podemos ter aqui grade pesada com grade leve, aração com grade leve, e aí várias combinações, várias passagens desses equipamentos, até que o meu solo fique mais nivelado, pronto para receber aí a minha semente. O preparo mínimo, o preparo conservacionista, é quando nós temos aí mais de 30% de palhado na superfície, já fica uma rugosidade maior na superfície do solo. Essa rugosidade é interessante para diminuir a velocidade de escoamento superficial. O preparo vai haver uma redução de uso de maquinário, uma redução de combustível, uma vez que o número de operações será menor. Como, por exemplo, podemos ter uma escarificação com uma gradagem leve ou somente a escarificação. E, por fim, um sistema de preparo que nós falamos que seria muito mais conservacionista, na verdade seria a ausência de preparo, que é o que nós falamos de sistema plantio direto. O plantio direto ele tem um revolvimento limitado, a faixa de semeadura, né, a faixa de cultivo. Hoje em dia, não só culturas anuais, mas muitas culturas perenes utilizam o sistema de plantio direto, que seria você manter esse solo com uma palhada maior, você fazer a mobilização somente na linha de plantio ou somente na cova de preparo aí de uma cultura perene. O sistema plantio direto, e quando nós falamos em culturas anuais, ele deve estar inserido aí num sistema de rotação de cultura. Então, como prerrogativas, como premissas do sistema plantio direto, nós temos não revolvimento, formação de palhada e rotação de cultura. Nós temos que, essa semana, faleceu um das pessoas que trouxeram, né, o que
colocou o sistema plantio direto, ou acreditou nesse sistema, na cidade de Rolândia, no Paraná. Eu não recordo o nome dele, mas um alemão que vivia no Brasil. Então ele foi um desses precursores, né? Além dele, outros produtores que da década de 70, 80 acreditaram aí nessa modalidade de cultivo. Temos aqui como que fica o nosso preparo convencional, o solo muito mais desagregado, o solo muito mais solto, quando comparado com o sistema plantio direto. Nessa imagem acima, nós nem conseguimos ver a linha onde houve o revolvimento na linha do cultivo, deixando esse solo totalmente protegido contra uma chuva que vir posteriormente a esse plantio. Muito diferente quando comparado com esse sistema aqui do outro lado. E isso faz com que grande parte desses sedimentos que serão carreados, eles podem chegar nos cursos d'água. Essa aqui é uma foto, uma imagem, né, das Cataratas do Iguaçu. Para quem conhece, e para nós podemos imaginar aqui a quantidade de solo e de sedimento que está passando aqui nesse local. São milhões de litros por segundo, e aqui, se pensarmos nesses sedimentos aqui, nós estamos carregando aí grande parte do nosso solo, grande parte da fertilidade desse solo. Aqui só para vocês terem ideia de como pode ficar, né, o transporte de sedimentos em eventos extremos. Eventos como esse, ou paisagens como essa, que incentivaram aí o uso do plantio direto, e iniciando aí no estado do Paraná, e também em função das Cataratas do Iguaçu e tudo mais, aí a gente pode perceber como que eram essas perdas de solo naquele estado, e com isso talvez os agricultores, né, alguns tiveram essa preocupação, e depois o órgão de pesquisa do estado do Paraná, juntamente com outras empresas privadas, iniciaram aí um incentivo do plantio direto no estado. Podemos perceber aqui que em áreas onde não há o plantio direto, é muito normal nós vermos aí escoamento superficial, perda de solo, sulcos de erosão, mostrando aí que esse problema da falta de preparo do solo pode e ocasiona grande quantidade das perdas de solo. Aqui nós temos um outro exemplo, né, de escoamento superficial, e um rio totalmente uma coloração aí escura, né, realmente carregando sedimentos. E aqui um evento extremo, nós podemos perceber aqui, ó, uma grande vossoroca, né, uma área que provavelmente um solo profundo. Nós não podemos ver aqui ou indícios aqui do horizonte C, e mesmo assim nós temos uma grande processo de erosão aqui ocorrendo, muito provavelmente ocasionado pela falta de um manejo adequado nessa área. Aqui nós temos uma área que nós podemos perceber um preparo convencional, aração e gradagem, um preparo cultivo mínimo com escarificador e uma semeadura direta. Como que fica a superfície desse solo e a proteção desse solo contra esses eventos erosivos. Aqui um outro experimento na URGS, com um simulador de chuva rotativo, uma parcela com plantio convencional e uma parcela com plantio direto. Nós podemos perceber que onde está o plantio convencional, a perda de solo e perda de água é bem maior quando comparado na parcela com plantio direto. Podemos perceber que somente um filete de água aí
uma água mais límpida, mais clara, com menos transporte de sedimentos. Bom, quando o sistema plantio direto apareceu, quando ele surgiu, a prerrogativa dele era muito mais para o controle de erosão. Mas hoje nós sabemos que o plantio direto ele faz muito mais do que o controle de erosão. Por exemplo, esse trabalho aqui do Corasa mostra sobre o estoque de carbono. Podemos perceber aqui o cerrado, né, o estoque inicial. Quando nós utilizamos a grade pesada, há uma redução no estoque de carbono, com 12 anos de modificação, ou seja, uma perda aí na ordem de 8 toneladas por ano. Desculpa, uma perda de 8 toneladas, refletindo aí 670 quilos de perda de carbono anualmente. O arado de disco, e depois nós temos aqui outras condições, pastagem cultivada, eucalipto e aqui o extremo, o plantio direto. Então, plantio direto após 15 anos de adoção, ele houve um incremento no estoque de carbono, saindo de 133 para 155 toneladas. Isso foi um incremento de 22 toneladas. Se nós dividirmos por 15 anos, quase que 1,5 tonelada de acréscimo de carbono no solo, mostrando uma das vantagens do sistema plantio direto. Aqui um outro trabalho mostrando também o preparo convencional aveia e milho, plantio direto aveia com ervilhaca, milho e feijão calpi. Podemos perceber que o tempo zero, aqui nós tínhamos em torno de próximo a 33 toneladas de carbono no solo, e o plantio convencional chegou aí a 38 toneladas, enquanto que o preparo convencional houve uma redução aí após 14 anos, para em torno de 27 toneladas de carbono por hectare. Se nós pensarmos aqui de 26 a 27 para 36, 37, a diferença aqui na ordem de 10 toneladas de carbono no solo, os extremos dos dois sistemas. Aqui um outro trabalho no estado do Paraná, cidade de Guarapuava, cidade de Castro, mostrando aí, são trabalhos diferentes, tá? Esse trabalho aqui do Sacramento e esse do Piva, que o plantio direto tem aqui um maior estoque de carbono na superfície e em profundidade, e o plantio convencional, né, ainda assim um pouco maior na superfície, mas numa proporção bem menor quando comparado com o sistema de plantio direto. Aqui é só um trabalho mostrando, essas imagens não são desse trabalho especificamente, tá? Somente os valores, mas nesse estudo aqui foi mostrado que o preparo convencional tem gerou cerca de 30 toneladas por hectare de perda de solo, enquanto o plantio direto 2 toneladas. Então houve aqui uma redução na ordem de 15 vezes, né, de 30 para 2 toneladas, mostrando aí a eficiência desse sistema de preparo no controle da erosão. Aqui um outro trabalho, o trabalho da pesquisadora Mariângela Hungria, e mostrando, né, da equipe dela, na verdade, o preparo convencional e o plantio direto, mostrando aqui o carbono da biomassa microbiana, o nitrogênio e a relação CN da biomassa microbiana. E aqui o tempo de adoção do plantio direto, 4, 10, 14 e 26 anos. Começa a haver aqui uma diferença, né, já com 4 anos, da microbiota desse solo, pensando assim, do carbono, nitrogênio dessa microbiota do solo, possivelmente vai ter uma maior diversidade microbiana, garantindo aí os seus processos, né, um solo muito mais resiliente em função dessa melhor biodiversidade microbiana, mas o produtor está interessado qual é o rendimento da cultura.
E quando nós analisamos o primeiro ano com soja, isso não teve diferença estatística. Entretanto, quando o plantio direto já está com 10, 26, 14, 26 anos, o sistema plantio um pouco mais já consolidado, nós temos aqui diferenças significativas entre um plantio convencional e o plantio direto, mostrando então a eficiência desse plantio direto em termos de rendimento de cultura, mas também sendo analisada em termos de microbiota desse solo. Como um resumo geral, nós temos aqui, falando no plantio direto, seria um colher, semear, deixar o nosso solo cada vez menos com uma cultura, menos tempo sem cultura. Aqui uma imagem que mostra, assim que for colhido esse solo, ele já pode ser plantado, semeado. Não esquecemos de rotação de cultura, formação de palhada. Isso vai melhorar a microbiologia do solo, raiz, fertilidade. E nós temos que levar em consideração, principalmente no cerrado, onde são solos naturalmente com baixa fertilidade do solo, como o sistema plantio direto ele é um sistema que não preconiza o revolvimento do solo, nós temos que construir essa fertilidade do solo anteriormente. Antes de iniciarmos o plantio direto, devemos, dessa maneira, construir o perfil de fertilidade do solo. Isso até 20, 40, 60 centímetros de profundidade, para que nós começamos o sistema plantio direto. Isso é muito importante para quem quer iniciar esse processo para sair de uma agricultura ou de um preparo convencional para um preparo com plantio direto. Uma outra coisa que dificulta, ou uma grande dificuldade na região do Cerrado, é as altas temperaturas e elevados índices de precipitação. Nós sabemos que o Cerrado é caracterizado por uma estação chuvosa e uma estação seca bem distinta, mas mesmo assim a quantidade de água na estação chuvosa é na ordem aí de mais de 1000 milímetros por ano. Então, há sim uma grande quantidade de água, né, mal distribuída, mas há, e uma alta umidade e uma temperatura elevada faz com que o processo de decomposição da palhada seja muito rápido. Uma dificuldade muito grande dessa maneira do sistema plantio direto cerrado é a formação de palhada, onde o uso de plantas de cobertura no processo de rotação é muito importante para a formação dessa palhada. Aqui nós temos algumas fotos, algumas imagens de plantio direto na Bahia, Luiz Eduardo, no Paraná, no Mato Grosso. E também aqui algumas imagens de plantio direto utilizado com equipamentos mais rudimentares, mais rústicos, vamos dizer assim, mostrando que o plantio direto não é somente para grandes produtores, mas também para pequenos agricultores. Já havia comentado isso, né, mas eu gosto de frisar que as prerrogativas do sistema plantio direto, os 3 pilares seriam o não revolvimento, rotação de cultura e cobertura permanente do solo. Além desse sistema, nós falamos muito de consórcio entre culturas, a importância desse consórcio, né? E esse consórcio ele vem sendo utilizado há muito tempo. Você está utilizando mais de uma cultura no solo ao mesmo tempo, e hoje em dia, pode dizer até com o incentivo da Embrapa, a integração lavoura, pecuária, floresta, ela tem sido incentivada. Até mesmo dentro do programa, né, de agricultura de baixo carbono, o governo brasileiro tem incentivado o aumento de áreas de plantio direto e o aumento de área com integração lavoura, pecuária, floresta. Esse consórcio já foi trabalhado no passado e às vezes a gente falava muito de sistemas integrados de produção e falava muito de o sistema SAFs, né? E hoje em dia talvez o sistema, né, ou pelo menos a sigla que vem sendo falada é o ILPF, mas
no fundo tudo se resume ao consórcio entre as culturas. Então, por exemplo, nós podemos ver aqui um início, né, um plantio de eucalipto, aqui em consórcio com, ou integrado, pode-se dizer assim também, com a cultura do arroz. Aqui soja como uma cultura perene aqui, aparentemente também é o eucalipto. Aqui nós teríamos eucalipto com girassol, e aqui eucalipto, pastagem e milho, né? Um sistema de integração aqui onde tem os três componentes, né? A cultura anual, a pastagem e a silvicultura. Aqui um outro exemplo, né, de consórcio: milho com mucuna preta, arroz com mandioca, milho com feijão calpi, mamoeiro com café, aqui macadâmia com café, culturas anuais diversas aqui, cultura permanente aqui no caso da pastagem, com milho safrinha e assim por diante, mogno africano com maracujá, eucalipto girassol e milho braquiário. Então podemos ver aqui várias modalidades de consórcio que vem sendo utilizada. E aqui por exemplo um trabalho realizado em São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Por mais que esse gráfico não apresenta a estatística, então não dá para nós afirmarmos que está havendo o aumento do carbono nesse solo, e aqui representado pela matéria orgânica, nós temos aqui antes da implantação do sistema integrado, e o sistema integrado foi realizado um pastejo intenso ou um pastejo moderado, e ausência de pastejo, mostrando que com o sistema integrado e um pastejo moderado, há um incremento de carbono na mesma ordem da área sem pastejo. Uma vez que esse pastejo moderado, você não está degradando esse solo, não está levando essa pastagem, essa forragem a um processo intenso aí de exaurir as suas reservas nutricionais, e começa a haver um incremento de matéria orgânica nesse solo. Volto a dizer, eu não tenho a estatística desses dados, mas uma tendência a longo prazo aqui é que vai diferenciar das condições originais em função do meu uso com integração lavoura-pecuária. Aqui é um trabalho desenvolvido por um orientado meu, o Lucas, atualmente está fazendo doutorado em Viçosa, e foi um trabalho conduzido em parceria com a Embrapa Milho e Sorgo, em Sete Lagoas, e temos aqui algumas faixas de cultivo em sistema plantio direto, já com 5 indo para o 6º ano do sistema plantio direto. Aqui uma sucessão soja-soja, sucessão milho-milho, depois soja-milho, e depois começa a haver uma rotação de cultura um pouco maior, mas eu tenho aqui milho braquiária, soja braquiária, ou seja, no período de pousio nós estamos entrando com a braquiária, e depois novamente aqui milho braquiária, soja braquiária, só que com um alto nível de investimento em fertilidade, e aqui somente a rotação milho-soja com um melhor investimento em fertilidade. Foram feitas várias análises aqui do ponto de vista de produção da cultura, do ponto de vista de melhoria dos atributos físicos do solo. Entretanto, aqui eu vou trazer somente alguns resultados para vocês. Eu quis trazer aqui em relação às perdas de água. Então, podemos perceber aqui que a soja, né, sucessão de soja, monocultura da soja, ela houve perda de água semelhante à minha parcela descoberta, ou seja, a parcela onde não há cobertura vegetal. Uma das razões, uma das explicações é que o resto dos culturais dessa cultura da soja, ele se degrada muito rápido, não fazendo com que esse solo ele crie uma camada vegetal, uma proteção vegetal sobre a superfície, tendo aí grande quantidade de perda de água e perda de solo, como nós iremos ver posteriormente. Entretanto, quando nós entramos aqui com a braquiária, seja ela na rotação com milho e soja,
ou milho e soja com alto investimento, a braquiária ela reduz muito as perdas de água. Então a braquiária ela ajuda na agregação do solo, formação de bioporos no solo, em função do sistema radicular ali, criando novos poros no solo. Até não trouxe aqui, mas temos também o dado de porosidade desse solo, onde houve uma melhoria em função da inserção da braquiária no sistema, e refletindo aqui também nas menores perdas de solo. Volto a dizer que as perdas de solo para a soja foi semelhante ao solo descoberto, e as perdas de solo aqui, onde houve um incremento da inserção da braquiária no sistema, mostrou um sistema mais conservacionista e reduzindo perda de água e perda de solo. Aqui nós temos um gráfico, né, elaborado pelo pesquisador da Embrapa, que traz que antigamente, esse gráfico aqui é pensando nas condições do regime pluviométrico do sul do país. Nós temos aqui a estação chuvosa, né, que se estende de meados de setembro até meados de março, e uma estação seca um pouco menor. Podemos perceber que a estação chuvosa que é bem maior, mas antigamente nós tínhamos aqui um monocultivo da soja. Depois a área ficava parada por um tempo na estação seca e voltava com a soja. Então nós tínhamos aqui uma biomassa na ordem aí de 6 a 8 toneladas por hectare. Com a modernização da agricultura, começou-se, além de utilizar soja, arroz como cultura de primeira safra, começou-se então aqui milho, girassol como culturas de segunda safra, né? E aqui na época já com o plantio direto sendo utilizado. Então nós temos aqui 2 culturas por ano. Nós podemos perceber que agora o sistema radicular, que antes só trabalhava nessa camada de 80 centímetros, agora ele começa a trabalhar em profundidades maiores em função da minha diversidade maior de cultura, podendo haver uma ciclagem de nutrientes aqui em profundidade, podendo retirar águas em profundidades maiores no início da época seca, em função dessas culturas com maior sistema radicular. Nós temos aqui uma biomassa ao longo do ano bem maior quando comparado com o primeiro sistema. E depois nós temos que, além do sistema plantio direto que está sendo incentivado, que foi incentivado, nós temos a integração de culturas ou consórcio de culturas. Temos aqui na safra principal a soja, o arroz, mas no final da segunda safra, o início aqui de uma terceira safra, que seria a nossa cultura ou a nossa espécie forrageira, estando nesse caso aqui em consórcio, por exemplo, com milho, e aumentando muito mais aqui a nossa produção de biomassa, possibilitando um pastejo nesse período, nessa estação de seca. Trabalhei um tempo no estado de Tocantins, e lá, como é uma região nova, uma região de expansão agrícola, o que se tem é uma safra por ano em função do regime pluviométrico. E o que nós trabalhávamos e o que tem sido incentivado é uma segunda safra com uma espécie forrageira. Dessa maneira, o solo fica coberto na estação seca, na estação do meio do ano, e também possibilita ali uma outra fonte de renda para o agricultor, podendo ali ter um pastejo sobre aquela área e principalmente formando palhada para para a próxima cultura quando for entrar com o sistema plantio direto. Então, o caso da integração nessas regiões de cerrado, além de possibilitar um pastejo no período da seca, ele ajuda muito na formação de palhada, que eu havia comentado anteriormente, que uma das dificuldades do sistema plantio direto
no cerrado é a formação de palhada. E o que nós esperamos é uma paisagem dessa maneira aqui, né? Onde não há transporte, não há erosão, não há perda de solo, possibilitando aí paisagens dignas aí de visitarmos e onde não haja carreamento de sedimentos das nossas áreas agrícolas para o nosso curso d'água. Uma maneira de nós verificarmos se a nossa bacia hidrográfica que nós estamos trabalhando, ela está havendo processo de erosão, é analisarmos os rios dessa bacia na época da chuva. Quando o rio está barroso, significa que as nossas práticas de manejo de conservação do solo não estão adequadas. Quando nós temos uma paisagem como essa, com uma água cristalina, uma água limpa, nós podemos garantir que a conservação do solo, nosso sistema de manejo adotado está sendo eficiente. Muito obrigado, bom estudo.